Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Como prometi na semana passada, hoje você vai aprender a fazer esse corte. Então se você quer chegar nesse resultado para um cabelo afro, acompanhe o vídeo do início ao fim, tenho certeza que vai elucidar muitas dúvidas sobre esse tipo de corte. Para iniciar então, água, borrifador e água. Se quiser usar um pouquinho de leave-in aí, fica à vontade também. Evita só algo que crie muita fixação, como por exemplo um grooming. Evita um pouquinho o grooming se ele for uma fixação maior ou for muito alcoólico, porque a tendência do álcool é dar uma ressecada no fio. E a nossa ideia aqui é exatamente o contrário, é hidratar esse fio. Então eu vou usar a água aqui mesmo, que é para o cabelo estar hidratadinho aqui com a água. E aí com ele úmido eu consigo começar a abrir com o secador. Umedece bem. E agora você vai pegar o secador, vai pegar uma escova e vai abrir o máximo que você puder esse cabelo, escovando e abrindo para esse cabelo extrair total o comprimento real que ele tem no momento. E aqui não tem mistério, tá? É secador com a velocidade média, temperatura média também, nada muito alto, nada muito quente. Vai escovando e botando o secador, bem como se você estivesse abrindo um cabelo mesmo, tá? Antes da gente continuar, só para que vocês entendam a importância de fazer isso, percebe esse lado, ó. A gente já escovou, já abriu ele. Olha o comprimento que eu tenho desse lado para fazer qualquer tipo de formato ou de corte que eu queira. Em comparação, desse outro lado, mesmo que eu venha aqui e tente abrir ele, ele não alcança o mesmo nível de abertura daquele lado. Aqui ele fica muito mais aberto, muito mais formado, digamos assim, o comprimento real e o formato real que o cabelo tem, enquanto aqui ele vai acabar ficando amassado em alguns pontos, porque ele não vai me entregar esse comprimento sem que eu escove e puxe, digamos assim, esse cabelo até o máximo de comprimento que ele tem. Então, por isso da importância, aqui você tem o real formato, o real comprimento que o cabelo está nesse momento, para daí sim você conseguir polir e definir o formato que você vai querer. Então, vou secar o outro lado da mesma forma que eu fiz esse aqui. Terminamos de abrir então o cabelo. Posso cortar? Não, não posso porque eu sequei ele, escovei, abri bem, porém ele não está totalmente aberto. Eu, em algum momento, posso ter empurrado a escova mais para lá, mais para cá, o cabelo pode ter se concentrado mais em uma região e outra. Então terminei de escovar, vou usar o pentezinho e o garfo, vou ali e vou terminar de abrir o cabelo. Vou tirar os blocos que podem ter ficado do momento que eu estava passando a escova com o secador. E aí sim eu vou começar a criar o meu formato. Então vamos abrir bem todo o cabelo para todos os lados, em todas as direções, para que ele não fique concentrado ou pré-definido, digamos assim, em um formato que não seja o natural. Qual que é o formato natural? O formato que o cabelo sai e abre do crânio. Aqui está o crânio dele, o cabelo tem que ir para todos os lados e desse todos os lados aí eu defino o formato que eu vou criar. Então é naturalidade. Quando a gente fala de naturalidade é o que o cabelo normalmente faria se ele estivesse apenas esticado para fora. É isso, ele ir para todos os lados contornando o crânio. Abre o máximo possível e a partir de agora, com o cabelo totalmente aberto, a gente vai definir formato ou se já vem de um formato pronto, a gente vai corrigir imperfeições desse formato. No caso do Alisson, eu já corto o cabelo dele, tem um tempinho, então eu já sei mais ou menos qual é o formato que a gente sempre faz no cabelo. Então eu vou encurtar um pouco, porque na verdade ele voltou um pouquinho antes do que ele voltaria, apenas para ser modelo aqui do nosso vídeo. Então vou cortar um pouquinho e vou definir o formato, ou melhor, polir o formato. Com eu abrindo aqui você já consegue mais ou menos visualizar qual é o formato que a gente fazia. A gente faz um bolzinho levemente arredondado, suaviza a costeleta e base da nuca. Então disso que está aqui eu vou encurtar um pouquinho e polir esse formatinho. Quanto você vai encurtar? Aí você vai combinar com o teu cliente antes do processo do corte. Com o cabelo bem aberto, você tem um comprimento. Quando ele enxugar ou você hidratar, ele vai ter outro comprimento, ele vai fechar um pouquinho. Então sempre imagina que
quanto você está tirando com ele aberto vai refletir lá no momento em que ele estiver fechado, com o cacho fechado. Então, por exemplo, o cliente está com ele aberto aqui, o cliente usa ele aberto, aí é muito fácil definir. Ah, desse comprimento eu quero que fique com um dedo menor, se o cliente costuma usar ele como um Black Power mais aberto. Agora, se ele chegou com ele fechadinho e você não sabe qual o comprimento que você vai tirar com ele totalmente aberto agora, você vai perguntar para o cliente do momento que ele chegou com o cabelo fechadinho, lá hidratado, com algum produto, quanto que ele quer tirar. Se ele disser, por exemplo, eu quero tirar um dedo de comprimento, com ele aberto, você vai tirar um pouquinho mais. Se você tirar só um dedo aqui, quando ele fechar, esse um dedo vai representar menos. Então tira um pouquinho mais. Não chega a tirar o dobro do que ele quer com ele fechado, mas tira um pouquinho mais. Quer tirar um dedo dele fechadinho, você vai tirar um dedo meio, digamos, dele aberto. Quando ele fechar, esse fechamento vai representar um dedo. Mas vai ser muito de feeling. Quando vocês começarem a cortar, vocês vão ter essa noção de quanto tirar, quanto não tirar. Mas mais importante de quanto você vai tirar é tirar no mínimo o suficiente para que o formato fique polido. Pode ter uma região que está mais para dentro, então no mínimo você vai tirar até essa região para dentro ficar parelha com o que está em volta, beleza? Então vou começar, vou definir uma guia e iniciar meu corte. Como eu falei no vídeo da semana passada, começar com tesoura, não vou passar a máquina aqui de início. Vou pegar um pentezinho aqui, apenas para me auxiliar no finzinho aqui das mechas, para ir abrindo ela para os lados aqui, mas não vou pentear nem para um lado nem para o outro, deixar ele natural. E vou trabalhar com a tesoura. Um detalhe da tesoura é que eu não vou trabalhar com a ponta dela, nem com ela inteira. Eu vou trabalhar com essa região do meio da tesoura, fazendo esse movimento, ó, batendo essa parte da tesoura no cabelo, porque eu tenho mais precisão para fazer o formato arredondadinho, que é o que eu estou buscando aqui. Prefiro tesouras um pouquinho maior, porque aí você vai conseguir fazer esse formatinho de bater com essa parte do meio da lâmina para definir o formato. E aí é basicamente esculpir o formato que você está buscando. Aqui a gente está buscando um bowl levemente arredondado, aí fazendo isso de frente para o espelho. Eu vou começar definindo as laterais, tá? Então vou começar aqui nessa lateral e vai pulindo, ó. Eu vou tirar em torno de meio dedo aqui de comprimento dessa lateral, que como eu já falei, esse cabelo não está muito grande para o que normalmente ele usa, então eu vou mais polir formato do que definir comprimento. E é bem com calma, ó. Se coloca ali em paralelo com o que você está fazendo para enxergar a linha que está sendo criada com a tesoura. Chegou aqui em cima, ó, como a gente quer mais arredondadinho, eu vou quebrar esse canto com a parte mais central da lâmina da tesoura, ó. E não tem mistério. Ó, esse lado aqui a gente já definiu um pouquinho melhor o formato. Vamos comparar com o lado de cá. Ó. Percebe esse lado aqui? Não tem um formatinho muito bem definido. Aqui a gente já tem uma linha de formato mais definida. Fazendo esse mesmo processo em todo o contorno do cabelo. Percebe esse lado praticamente pronto, ó, já defini o formato. Esse lado ainda sem nenhum formato definido. Então, mesma coisa que eu estou fazendo aqui, depois eu vou passar para o outro lado. Antes disso, vamos fazer toda a parte de trás também. Eu estou contornando. Eu não estou cortando como se fosse um cabelo liso, mas eu estou usando a mesma lógica de quando eu corto um cabelo liso, que é o quê? Fazer primeiro as laterais e depois o topo. Então é o que eu estou fazendo. Porém, eu já vi pessoas que trabalham com cabelo afro que fazem primeiro o topo e depois as laterais. Aí é pessoal, aí cada um tem a sua forma de trabalho, não tem uma regra nisso. Aí você escolhe o que você se sentir mais confortável. Se tu fica mais confortável definindo o formato do topo e depois encaixando as laterais nesse formato de topo, tá tudo certo. Definindo aqui a parte de trás. Fica olhando em paralelo ali com o que você está fazendo, ó. Aqui tô trabalhando. Dá uma olhadinha ali em paralelo, ó. E vê se não está ficando nem um fiozinho para fora desse formato. Aqui vocês não estão vendo, mas eu estou de frente para um espelho. Lá no fundo tem um espelho, então eu consigo enxergar esse formatinho sendo criado lá no espelho. E eu vou me guiando tanto pela minha visão real aqui dos meus olhos,
como pela visão que eu tenho lá do fundo do espelho, consigo ver o formatinho, o perfil desse formato, tá? Vai pulindo. E basicamente é isso que eu vou fazer. O que eu fiz desse lado se repete do lado contrário. Vou acelerar um pouquinho para a gente chegar na parte do topo. E agora um recadinho para você que está aí assistindo esse vídeo, de graça, qualidade boa, luz bonita, áudio bom, conteúdo bom. No mínimo deixa a curtida aí, né? Deixa a tua curtida, se inscreve aqui no canal, é a forma que você retribui tudo que a gente está fazendo de forma gratuita aqui no YouTube. Também já compartilha esse vídeo com algum colega teu que tu sabe tem dificuldade no tema do vídeo de hoje. Tenho certeza que a gente vai agregar para ele e é a forma de você nos retribuir e fazer com que o YouTube perceba que esse conteúdo está sendo relevante, impulsione nosso vídeo para mais pessoas conheçam o nosso canal e a gente consiga ajudar mais pessoas a evoluir na caminhada da barbearia, beleza? Voltamos para o conteúdo. Percebe então agora como o cabelo do Alisson já tem um formato bem definido em ambos os lados, ó. Tem aquele formatinho mais redondinho, levemente arredondado, e aqui atrás também, ó, vou botar bem de perfil para vocês enxergar. Percebe aqui atrás, já criei aquele formatinho arredondado, porém essa parte do topo eu ainda não tenho formato. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma mecha guia, ou seja, uma referência do topo. Assim como eu faria se fosse um cabelo liso, lembra sempre, pensa na mesma lógica, mas não trabalha da mesma forma. Eu vou criar aqui no meio uma referência, e depois dessa referência eu vou para os lados. Então eu saio aqui de trás, ó, colocar bem aqui atrás para vocês enxergar. Vou sair aqui de trás, pegar aqui, imaginar o meio da cabeça, vou sair aqui de trás. Lembra sempre, trabalhando com essa região da tesoura, ó, vou batendo aqui, e daqui para frente eu vou criar uma guia central, ó. Vou arredondando e jogando para frente. Fiz até o meio, até aqui. Agora vou botar de lado para vocês enxergar o que eu estou fazendo. Ó, minha guia central foi até aqui e agora eu vou com ela até a frente, ó. Cheguei aqui na frente e dou uma leve arredondadinha também para a gente ter aquele formatinho característico do bowl. Bowzinho arredondado. E agora eu tenho uma guia central aqui no meio. Percebe que o meio é levemente depreciado em relação às laterais. E eu vou continuar meu arredondado que eu estava fazendo aqui do lado, aqui em cima, até eu encontrar a região central que eu fiz como se fosse uma guia, ó. E vou fazendo isso até chegar na parte de trás. Não tem mistério agora. É a mesma coisa que se você tivesse feito uma guia de um cabelo liso, e aí você está levantando as laterais do topo, que são relacionados com essa guia do meio, e emparelhando com o comprimento que essa guia te oferece. Assim você não erra, tenha certeza de que os dois lados têm a mesma referência, e se você fez as lateraisinhas arredondadinhas com o mesmo formato, é só juntar tudo isso com esse centro aqui do topo e vai ficar pronto o teu bowl. Quando eu falo bowl é esse formato mais arredondado, tá? Mas se você quiser fazer um formato mais reto, é a mesma lógica. A única diferença é que na lateral você não vai arredondar esse cantinho, você vai trabalhar com isso aqui mais reto. E quando chegar no topo, ao invés de você arredondar e encontrar o centro, você faz um corte bem retinho. Vamos enxergar a diferença, ó. Esse lado aqui eu ainda não trabalhei totalmente, esse lado aqui ele já ficou mais prontinho. Percebe como aqui ele já tem um formato definido, já fica bem arredondadinho, e aqui ele é mais disforme, ó, tem umas regiões sem corte ainda. Então é só repetir o mesmo processo para o lado esquerdo agora do corte. Então agora eu vou dar sequência, peguei aqui a referência que está pronta, ó. Eu vou para esse lado e alcanço a lateral, ó. Aqui na frente ele é levemente arredondado. E o meu formato em si, ele está pronto.
O que eu vou fazer agora? Eu tenho meu formatinho totalmente pronto, eu vou me afastar um pouco agora e vou pontualmente procurar lugares onde eu enxergo o cabelinho arrepiado, vou lá e corto. Vou fazer isso de uma forma um pouquinho mais rápida para a gente agilizar esse processo. Ok, finalizamos então todo o formato do cabelo, comprimento definido. Agora vamos para a base dele, vamos trabalhar taper costeleta e base da nuca. E para fazer o taper eu vou trabalhar da mesma forma que eu trabalharia qualquer outro tipo de cabelo. Vou pegar o cabelo, colocar o pente aqui, fazer um clipper overcomb e fazer a graduação para baixo. Fazer a lateral então, taperzinho aqui da costeleta. Coloca o pente por baixo, abre ele até achar o ângulo que você já definiu com a tesoura e máquina zeradinha aqui para definir essa linha de base. Feita a linha de base, mesmo processo de qualquer tipo de degradê. Pente 1,5, pente 1, marca da 0, desmarca 0 e vai estar pronto. Pente 1,5, vamos até a região de clipper overcomb, movimentinho em C, puxando para fora para não perder o formato do bowl que a gente já definiu com a tesoura. Clareou essa região abaixo do clipper overcomb com pente 1,5, vamos para o pente 1. E agora é a mesma lógica, tá? De qualquer taper ou fade, graduação que a gente já tenha feito aqui no canal. Vai colocando uma máquina em relação a outra, da maior para menor, e vai indo para baixo. A única diferença vai ser que, para cabelos assim que são mais coladinhos na cabeça, se ficar alguma marquinha, algum degrau, vai de cima para baixo somente onde está a marquinha, ó, com a ponta da máquina, aí vai ser mais fácil você tirar, ou trabalha o cantinho da máquina no mesmo sentido que o fio está nascendo, para você acabar com aquela regiãozinha mais escura. Fora isso, é o mesmo processo de sempre, tá? 1,5, 1, marca 0. Vamos marcar 0 aqui. De novo, o que a gente tem? Degrau de 0 para 1. Agora apaga com a meio e depois com a máquina sem pente. Limitador meio, vamos misturar essa regiãozinha com a parte de cima. Trabalha bastante com o canto da máquina, evita de invadir uma região muito grande de cabelo, porque esse cabelo ele tende a marcar um pouquinho mais, então vai com bastante cuidado, trabalhando o cantinho da máquina. Terminou ali, máquina sem pente, só onde tem ainda algum degrau, alguma linha de marcação. E o que sobrou agora você vai trabalhar com point cut. Percebe que essas regiões aqui elas são mais espaçadas, tem uma região mais preenchida aqui, outra ali, outra lá. Então você vai nessas regiõezinhas e trabalha com a ponta da tesoura, que é para diminuir densidade de cabelo, dessa forma diminuindo a cor. Quanto mais denso, quanto mais preenchido, mais escuro. Quanto menos denso, quanto menos preenchido, mais claro. Então você vai fazer essa mistura visualmente. Vai ali onde está mais escurinho, pontinha da tesoura, consegue tirar o excesso de quantidade de cabelo que está destoando do tom do degradê que você estava tentando criar. Para mim já está bem satisfatório, percebe? Uma graduaçãozinha bem leve, começa bem clarinho e encaixa naquele bolzinho. Se ficou algum degrau, vai ali ó, com a tesoura, dá aquela polidinha. E pronto, misturou a região de máquina com a região de tesoura. Se quiser já faz o contorno aqui da frente, dessa regiãozinha da frente aqui. Já vamos fazer esse contorninho. Contorno bem natural, não precisa entrar muito. Aí é a mesma conversa de todos os cortes que a gente já fez aqui no canal. Contorno natural, sem entrar demais, somente para destacar o que foi feito para dentro do acabamento. Terminando de fazer isso, agora vamos para o outro lado e repetimos a mesma lógica. Lado contrário, eu vou repetir o mesmo processo, fazer de forma mais rápida, mas a lógica é a mesma. Clipper overcomb, pente 1,5, pente 1, marca 0, pente meio, máquina sem pente, sumiu a marca, trabalha com point cut. Terminamos então esse lado. Então a gente tem os dois tapers das duas costeletas prontos. Então agora a gente vai para a parte de trás. A gente vai fazer a base da nuca e aí depois só resta o acabamento do contorno da orelha.
Taperzinho da nuca, mesma lógica. Pente, máquina sobre o pente, famoso Clipper Over Comb. Vai de um lado ao outro. Deixa eu virar mais para cá um pouquinho. Definiu o comprimento, ou seja, definiu linha de base, definiu até onde sobe com 1,5. Pente 1,5 na máquina, de baixo para cima, chegou no Clipper Over Comb, puxa para fora. Faz a limpeza de toda a base da nuca, de um lado e do outro. Mesma lógica. Terminamos com o pente 1,5, pente 1. Mesmo processo. Pente 1, de baixo para cima, movimentinho em C para não invadir a região do pente 1,5. Vai lá, ó, de baixo para cima. Terminou de fazer isso com o pente 1. Trabalha com o pente 1 no intermediário para misturar melhor, se for o caso. Se ficar algum degrauzinho que você não está conseguindo, vai de cima para baixo. Tenho certeza que esse degrauzinho vai acabar sumindo, principalmente para esse tipo de cabelo. Terminou isso, máquina zerada, define a linha da zero, vai de um lado até o outro. Talvez, e apenas talvez, a minha linha fique um pouquinho torta porque eu estou sem referência de espelho. Mas, se ficar, eu vou corrigir depois, tá? Fez aqui minha linhazinha da zero. E agora, pente meio para misturar. Pente meio, de baixo para cima, misturando a marcação da zero com a região que você tinha passado o pente 1. O que eu estou fazendo aqui é um taper na base da nuca, como faria em qualquer outro cabelo, tá? Não tem diferença alguma, a única diferença é no processo de juntar essa parte de máquina com a parte de tesoura. Fora isso, o processo é sempre o mesmo. É você diminuir a quantidade de cabelo para clarear a região, fazer isso sem criar nenhuma marcação, para que o degradê fique suave e a transição não tenha marcas. Terminamos pente meio, máquina sem pente. Máquina levemente aberta, sem pente, vai fechando até essa marcaçãozinha sumir. E aí vai estar pronto o taper da base da nuca. Estando pronto, limpamos a parte de baixo com a maquininha de acabamento para clarear ainda mais a base do nosso taper. Depois a gente vai tirar a capa aqui, vai limpar bem ainda o que ficou aqui por baixo com o cabelo. E chegou o ponto agora de juntar isso aqui com essa curvatura do nosso corte. Se fosse em um cabelo liso, o que a gente faria? Pente corrido, tesoura reta ou desbaste. Nesse caso aqui a gente apenas vai pegar a angulação do clipper e vai fazendo a curvatura com a tesoura. Vou botar de lado para vocês entenderem. Percebe aqui, ó, aqui está a angulação que eu fiz o meu clipper overcomb. Dessa angulação eu saio com a tesoura, ó, e arredondo aqui para cima. E aí eu junto o que eu fiz de máquina com o que eu já tinha deixado pronto de tesoura. Terminamos então de fazer taper, base de nuca, costeleta. Vamos fazer o contorno da orelha. Mesma forma de qualquer outro corte. Contorna a orelha com o cantinho da máquina, definindo bem a limpeza, deixando bem marcadinho. Inclusive eu acho bonito quando a gente faz esse contraste aqui da parte clara da costeleta para a parte escura aqui de cima da orelha e depois vai aqui para trás e junta de novo a parte clara da base da nuca. Então, quanto melhor definido ficar esse acabamento, mais destaque a gente vai ter para essas transições de claro e escuro no corte, tá? Vou botar aqui para baixo com o meu pente, ó, o cabelo. Coloquei aqui para baixo. E aí eu vou tirar essas pontinhas, ó. Pra gente ter o formatinho bem definido. Feito com o contorno em um dos lados, repite o mesmo processo lado contrário. Mesma lógica, ó, baixa o cabelinho,
Vamos contornando a orelha. Contornou para frente. Vamos contornar para trás. Desce retinho, marcando bem. E está pronto o nosso corte. Terminei então de fazer todo o corte e agora sim eu entro com a máquina para fazer o polimento final e tirar algum arrepiado que possa ter em algum lugar, alguma região mais disforme. Já tenho o formato todo pronto da tesoura, eu venho com a maquininha e faço aquele último polimento para tirar aqueles cabelinhos que ficam arrepiando para fora do formato e finalizar de fato o nosso corte. Terminei de polir todo o formato do topo com a máquina. Vamos fazer o perfil aqui da frente. Nem todos os cortes recebem esse acabamento frontal aqui. Vai ser muito particular de cada cliente e de cada objetivo de corte, tá? Mas o critério para você definir isso bem feito é não entrar demais. Somente tira as pontinhas ali, o que está destoando, vai definir melhor essa linha. Não cria uma linha artificial, tá? Só realça o alinhamento natural do crescimento do cabelo. E para finalizar tem várias formas. Uma delas é deixar naturalmente o cabelo esticado assim, com esse formatinho mais em boa, mais arredondadinho, ou estilizar ele conforme o teu gosto. Pode fazer com ele mais baixinho, pode só amassar ele para deixar ele, o formato dele mais natural. Eu vou usar uma esponja no dread, vou usar essa quantidadezinha aqui de uma pomada à base de óleo, porém ela não fica no cabelo, ela sai de forma mais fácil, mas ela é a base de óleo já para hidratar esse cabelo. Lembra que esse cabelo é um cabelo mais seco, mais poroso, então já vou botar um produto aqui para hidratar. Botei na palma da minha mão, espalhei bem ele aqui. Se ele não quiser usar com ele todo esticado, formato assim, esse produto vai pesar um pouquinho no cabelo e vai me ajudar a estilizar. Vou passar aqui uma esponjinha de Nudread, apenas para baixar e dar um formatinho diferente para o cabelo, mas pode simplesmente amassar ó, com esse produto, já vai dar um resultado diferente. Mas eu vou pegar a esponjinha aqui, furadinha, vários furinhos na esponja, e eu vou fazer movimentos circulares para criar uma espécie de dreadzinho, sabe, pequenininho, mas de uma forma natural, apenas para diminuir um pouco esse formato que, apesar de bonito, para algumas pessoas soa artificial, de o cabelo estar esticado e totalmente arredondadinho. Então, para dar um aspecto mais naturalzinho, estilizado, passei a pomadinha ali para dar uma textura para o cabelo, para dar um peso, para dar uma hidratação. E aí com o Nudread eu consigo criar esses mini dreadzinhos aqui no cabelo e dar uma finalização diferenciada para esse tipo de corte. E esse é o nosso resultado. Percebe como a gente ainda tem aquele formatinho e percebe a importância de eu ter aberto o cabelo para fazer o corte. Mesmo depois de eu passar toda a esponja, bagunçar ele, circular ele para deixar esse aspecto mais natural no cabelo, ainda assim, ó, nosso formato permanece no cabelo. Ou seja, mesmo que ele bagunce, que ele amasse, que ele chacoalhe, que ele passe qualquer tipo de produto, o formato foi definido no comprimento maior do fio. Ou seja, não tem como esse formato ser perdido. A única diferença é que ele pode ficar um pouquinho mais amassado, um pouquinho menos alinhadinho, vamos dizer assim, mas o formato em si está feito. Independente de como vai ser arrumado o cabelo, o formato permanece. E aí fica a limpeza da costeleta, da base da nuca, formato semicircular. E esse é o jeito correto de você cortar um cabelo afro.